Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo do Guia do Terapeuta do Sono. Então, Zé Mauro, hoje nós estamos aqui para falar sobre o quê? Sobre a ferramenta mais importante do terapeuta do sono. Sabia que existe uma ferramenta mais importante para ele? Mais importante? Mais importante de todas. Todas do planeta. Dessa forma, tão importante é que a pessoa não pode falar que ela é terapeuta do sono sem usar essa ferramenta. Então, qual que é essa ferramenta que não dá para falar que é terapeuta do sono sem essa ferramenta? Ela se chama Diário do Sono. Diário do Sono. É uma ferramenta tão importante da Zé Mauro que tem até um site com esse nome, né? Tem um site. Site ótimo, recomendo que vocês conheçam, né? Ele fala isso porque ele ajudou a fazer o site, né? Ele construiu o site. Vamos falar do Diário do Sono, né? Vamos entender por que ele é a ferramenta mais importante que tem, dentre tantas outras. Ele é muito importante, sabe? A insônia, assim como vários problemas de saúde, transtornos mentais, ela deriva de alterações ou dificuldade de interpretação da realidade. De uma forma errada, e isso causa mais insônia ainda para ela. O Diário do Sono vai colocar uma luz, vai colocar um foco, vai colocar uma nitidez nas noites de sono do paciente e junto com o terapeuta do sono, a pessoa vence a insônia. Isso é muito importante, né, Zé Mauro? Você fala dos vieses. Então, é legal ter uma ferramenta como o Diário do Sono, não só legal como fundamental, porque vai ajudar na prática a corrigir essas distorções de percepção, né? Exatamente. A pessoa vai enxergar o sono dela da forma real, a forma como acontece. O Diário do Sono proporciona isso. E o terapeuta do sono usa necessariamente o Diário do Sono para mostrar isso para o paciente. Preparei alguns slides, olha só. Esse aqui é um slide que fala a semana do paciente fazendo a terapia do sono, né? A gente vê que o Diário do Sono, ele é ensinado já na primeira sessão da terapia do sono. Então, é da primeira até qual sessão? Até a última sessão. Até a última sessão. Todas as sessões de terapia do sono, todos os dias que a pessoa estiver em terapia do sono, estiver treinando o cérebro dela para dormir melhor, ela precisa usar o Diário do Sono, e o terapeuta do sono tem a obrigação de mostrar e enfatizar essa importância para o paciente. A gente sabe que em TCC, né, terapia cognitivo-comportamental, a tarefa de casa é fundamental para o sucesso da terapia, né? Então, para TCCI, não dá para deixar de fora a tarefa de casa, Diário do Sono. Ela é a primeira, né? É a primeira, a que está em todas as sessões, constante na terapia do sono, e depois o terapeuta do sono acrescenta outras tarefas, mas ela está sempre presente. Guia definitivo do terapeuta do sono. O curso passo a passo para você se tornar um terapeuta do sono. Bom, tem o Diário do Sono que precisa ser preenchido, mas a gente vê hoje em dia muitas pessoas com aqueles reloginhos, né? Smartwatches. Assim. Smartwatch, eu separei uma foto aí, olha o smartwatch. Ah, legal. Tem inclusive sincronização ali com o celular, com o smartphone, a pessoa vê ali os dados do sono dela. Será que a gente pode, como esses dados são tão importantes, será que a gente pode usar só esses relógios ao invés de usar o Diário do Sono? Olha, o Diário do Sono é imprescindível. Os relógios smartwatch são muito importantes, né? Você põe ali, você não precisa nem anotar nada, ele tá ali, você já sabe que hora você foi deitar, que hora você foi acordar. Ele funciona muito bem, ele deve ser usado em conjunto com o Diário do Sono. Por quê? Porque esses smartwatches, eles não são perfeitos. Né? Quem um dia forem, vai ser ótimo, a gente não precisa usar o Diário do Sono, mas eles, eu acho que nunca vão ser perfeitos, porque precisa de mais coisa, precisa da subjetividade. Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa enxerga o sono de uma forma, e o Diário do Sono consegue pegar essa subjetividade, essa diferença, essa individualidade, o smartwatch não vai pegar. Então, por exemplo, a pessoa às vezes não dormiu bem porque, sei lá, estava numa festa, ou então porque teve a criança chorando, ou porque tinha uma tia na casa dela, né? O smartwatch não vai mostrar. Olha, eu não dormi bem aqui porque tinha uma tia dormindo lá na minha casa, né? Não dormi bem porque tinha sei lá, um gato do vizinho, um cachorro aqui em casa, estava com um cachorro o tempo todo de madrugada aí. O smartwatch não vai pegar isso. Aí você vai
vai no diário do sono e relata lá, olha, não dormi bem porque tinha um cachorro latindo do lado da minha casa. E eles trabalham com sensor de movimento, não é? Se a pessoa estiver quietinha, paradinha ali antes de dormir, ele pode detectar que ela está dormindo, né? Exatamente. Ela vai fazer uma meditação, tá dormindo, para durante o dia, tá dormindo. Então, não dá para ter esse nível de confiabilidade, é um recurso auxiliar. Eu acho que deve ser usado. Se o paciente tiver um smartwatch desse, ele deve usar, até que para ajudar ele a preencher no dia seguinte o diário do sono, ele vai conferindo, realmente eu dormi nesse horário, deixa eu colocar aqui. Opa, peraí, eu não dormi nesse horário não, deixa eu colocar aqui no diário do sono no horário certo que eu fui dormir. Você começa a ficar preocupado, né? Dormindo, não tô sabendo, né? Alguma coisa desse tipo. Então, o smartwatch, ele é um aparelho auxiliar, mas o fundamental mesmo é o diário do sono. Tem mais um detalhe desses relógios, Amado, que eu já vi pacientes angustiados quando vem o resultado, porque vê lá, sono profundo, 1%, 2%. Acho que é bom lembrar que esses relógios não são polissonografia, né? Não são polissonografia. Então eles fazem ali, por movimento, ali, o que eles imaginam. O algoritmo deles vai calcular ali o que seria o sono profundo, mas isso não corresponde à realidade, né? Não corresponde à realidade. Eu achei importante falar isso também para o terapeuta saber que às vezes o paciente vai chegar lá angustiado porque dormiu pouco sono profundo, já saber que esses relógios não são confiáveis nesse sentido, né? Então, o diário do sono ele tem dois formatos principais, né, Amado? Duas modalidades, né? A pessoa pode preencher dados só da noite ou durante o dia todo também, não é isso? O diário do sono assim mais extenso, mais completo, ele captura dados da noite e dados do dia. Ou seja, na hora que a pessoa passou o dia inteiro, ela antes de dormir, ela preenche o diário do sono e na hora que ela passou a noite toda, na hora que ela acorda, ela preenche o diário do sono. Então, o diário do sono, ele pega dados e informações tanto do dia quanto da noite. O ideal seria os dois, mas o só da manhã já ajuda bastante o terapeuta do sono. Outra coisa importante é a gente saber os dados do diário do sono. Os dados eles são classificados em dados precisos, dados semi-precisos e dados subjetivos do sono. O que seriam dados precisos? Dados precisos são os dados assim, eles são certos, eles são precisos, eles são objetivos, bem né? objetivos, né? Por exemplo, a quantidade de café que a pessoa tomou, né? Tomei uma xícara, 2 xícaras, fumei 5, 6 cigarros, fui dormir, né? Deitei para dormir de fato tal hora, né? Exatamente, Esses são os dados precisos, o número de xícaras de café que você falou bem, a hora que ela foi deitar para dormir é um dado preciso, que ela olha o relógio, vou dormir agora, vira para o lado e começa a tentar dormir. Esse dado é um dado preciso. E o dado que ela saiu da cama, ela acordou de manhã, às vezes fica assim, balançando na cama, mas quando ela saiu da cama, ela olha o relógio, esse é um dado preciso que a pessoa deve relatar bem, o maior exatidão possível. Então esses são os dados precisos do diário do sono. E o semi-preciso? Os dados semi-precisos são os dados assim que a gente tenta com que o paciente se recorde daqueles dados sem olhar o relógio. Olhou o relógio, for dormir, abandona o relógio, deixa o celular lá na sala, não olha e começa a dormir. O tempo que você virou para deitar e realmente começou a dormir é um dado sempre preciso clássico. Não dá para você saber exatamente quantos minutos você demorou para dormir. Ninguém consegue. Falar, eu deitei e dormi. Não, algum tempo você ficou antes de dormir, demorou algum tempo. Dá para saber se foi tipo 10 minutos, se foi 1 hora, se foi 2 horas para começar a dormir. Dá para saber, mas é sempre uma avaliação um pouco subjetiva. A pessoa tem que tentar fazer com que essa duração seja o mais possível exata, mas ela nunca vai saber com certeza se é exato ou não. E não tem problema, né? O importante é que a pessoa registre o que ela acha, né? Isso, ela registra o que ela acha, né? E a gente vê que muitas vezes a pessoa registra e acaba acertando ali mesmo o tempo que ela demora para dormir. Outro dado semi-preciso é o número de vezes que a pessoa acorda à noite. Isso é bem interessante também, né? Porque a gente acorda várias vezes à noite sem saber, sem perceber. Algumas chamam mais atenção, né? Algumas a gente passa um tempo maior acordado. Por isso também que é sempre preciso, né? Exatamente. A pessoa não sabe, nossa, acordei uma vez só. Quando vê, ela acordou 3 vezes, 4 vezes. Então eu acordei 10 vezes. Quando vê, ela acordou só 2 vezes. Não importa, ela põe um tanto que ela acha que ela acordou, o tanto que ela acha que é o mais exato número de vezes que ela acordou. E aí os dados subjetivos?
Qual que é a diferença, então, dos semi-precisos para os subjetivos? Os subjetivos, assim, é o dado que a pessoa coloca mesmo, né? É o dado o que ela acha. Por exemplo, grau de irritabilidade que ela ficou durante o dia. É super subjetivo, né? Às vezes a pessoa que estou chutando aqui, uma pessoa que já é irritada, assim, ao extremo, sempre irritada, né? Aí ela diminuiu a irritabilidade dela, ela colocou lá que tem irritabilidade 2 ou 0, muito pouca. Mas pra gente é uma irritabilidade enorme ainda assim, é altíssimo. E vice-versa, às vezes a pessoa é super calma, nossa, aquela paciência. Ela gritou com o filho uma vez, ela já põe lá, minha irritabilidade é máxima, é 5. Peraí, você só gritou uma vez com seu filho. É normal isso, mas ela acha que é muita irritabilidade. Então, um dado subjetivo do diário do sono, né? A qualidade do sono também, por exemplo. Qual foi a qualidade da minha noite de sono hoje, que a pessoa também vai colocar no diário do sono, é super subjetivo. Né? Subjetivo. A pessoa acha que dormiu muito bem e ela põe lá, dormi muito bem. Às vezes ela dormiu pra caramba, dormiu bem demais, coloca qualidade 0 do sono. Tudo bem, o terapeuta do sono vai avaliar isso, vai analisar isso com carinho aí, com cuidado, até pra pessoa enxergar. Não, gente, eu achava que eu dormia mal, eu dormia bem, né? Aí ela vai colocando esse dado subjetivo no diário do sono. Essas informações todas são ouro, né, Zamaldo? A gente vê quanto que é rico de fato o diário do sono, e a gente volta lá nos smartwatches, porque a gente vê que a quantidade de dados que tem aí vão ajudar a gente a ver questões objetivas, comportamentos, pensamentos que a pessoa tem, condições ambientais, vai ajudar a ver a rotina dela do dia, vai ajudar a ter uma noção global de como a pessoa está vivendo e como isso impacta no sono dela, né? Exatamente, como eu disse, diário do sono é a ferramenta mais importante do terapeuta do sono. Todo terapeuta do sono deve dominar o diário do sono. Curso Guia Definitivo do Terapeuta do Sono. Os fundamentos científicos para você se tornar um terapeuta do sono. O diário do sono, ele geralmente é usado manual, né? A pessoa escreve lá esses dados todos, mas a gente tem uma versão digital aí, né, Zé Mauro? A versão digital é a versão da modernidade, ele tem inúmeros benefícios, inúmeras qualidades. Então vamos ver aí como é que são as características desse diário do sono digital, impresso, né? Qual que é a vantagem e desvantagem de cada um. O diário digital está sempre à mão. Por que ele está sempre à mão? Porque o celular está sempre à mão. A gente não larga o celular em lugar nenhum. Tô gravando, tô com o celular aí. Você tá com o celular aí, né? Não, olha só, que eu já me libertei por uns segundos. Aposto que a primeira coisa que vai sair da gravação é eu olhar o celular ali. Então ele está sempre à mão. Gente, hoje em dia a gente está com o celular sempre à mão, não tem jeito, né? No banheiro a gente vai e leva o celular, né? É verdade. E ele também vai ajudar com os cálculos, né, Zé Mauro? Porque a gente vai ver que para fazer a restrição do sono, por exemplo, a gente vai ter que ver a razão entre o tempo que a pessoa passa dormindo e o tempo de cama, a eficiência do sono. Fazer isso tudo na mão leva tempo e a gente sabe que hoje tempo é um recurso extremamente importante, precioso, né? Então, digital, você coloca os dados e os cálculos. Já saem automático, assim, ó, mão na roda pro terapeuta do sono, ajuda demais mesmo. Ele chegar, ele abrir o e-mail lá, ele abrir o aplicativo, né? Já tá lá os cálculos super fáceis para eles, porque esses cálculos são complicados, veja bem. Por exemplo, um paciente que deitou 10h30 da noite e levantou 5h45 da madrugada, da manhã. Como que você vai calcular o tempo de cama? Olha como que é complicado. O tempo de cama é muito importante para o terapeuta do sono, o tempo que a pessoa ficou na cama. Como que você vai calcular isso? Olha só a complicação. Você tem que dividir o cálculo em 3 partes, eu vou falar rapidinho aqui para vocês verem. Primeiro, você vai ter que calcular o tempo que ele passou de 10h30 da noite até meia-noite. Então você subtrai meia-noite de 10h30 da noite vai chegar a 90 minutos. Na segunda parte desse cálculo, você vai ver quanto que tempo que foi de 5h45 da manhã até meia-noite. Foi 345 minutos. Aí, por último, você soma 345 com 90 minutos e aí você finalmente chega ao tempo de cama de 435 minutos. E esse aí, ó, cálculo do tempo de cama, depois vai ter que fazer o cálculo do tempo dormindo. Para depois fazer o cálculo da eficiência do sono. Depois, exatamente. Aí faz o cálculo, quer dizer, é complicado. O diário do sono impresso realmente atrapalha muito essa questão de cálculo. Ainda bem que nós temos os computadores. Os computadores você vai ter que jogar tudo numa planilha. A planilha te mostra esse tempo de cama, o tempo total do sono, te mostra a eficiência do sono bem facilmente, com o aplicativo muito mais fácil ainda. Mas como nem tudo são flores, né, Zé Mauro? Tem alguns pontos contrários, né? A utilização do digital. O que tem aí de contra
contra para a utilização do diário digital? Olha, tem pessoas que não são adeptas de tecnologia, né? Essas pessoas, assim, elas estão sofrendo por não serem adeptas de tecnologia, elas estão se adaptando, mas realmente é mais difícil mesmo, né? A gente vê pessoas, principalmente pessoas mais velhas, que não nasceram nesse mundo digital, tendo muita dificuldade em usar um diário do sono digital, né? Então a principal questão é essa, né? A adaptação da pessoa. Adaptação da pessoa, é. Agora do impresso, como é que é a relação aí do diário do sono impresso? O diário do sono impresso, ele, ao contrário do digital, que está sempre à mão, a gente leva ele para tudo no celular, né? Ele é pouco disponível, né? Sei lá, às vezes você tá lá, nossa, lembrei, tem que ir para terapia, deixa eu preencher o diário do sono, cadê? Aí vai, tá na escrivaninha, tá em tal lugar, você sai procurando o diário do sono até achar o impresso, né? O digital, você tá com ele à mão ali, bicho. Você, com 1 minuto afastado do celular, você já tá caçando ele, né? O diário de sono impresso, ele não é tão disponível igual o do celular, né? E não é incomum isso acontecer, né? Tem paciente que fala com a gente, olha, eu fui procurar o diário de sono para preencher, mas alguém mexeu no meu quarto para arrumar, e aí de repente, como é que você vai achar uma folha de papel finíssima no meio daquela pilha de um monte de coisas, né? Isso pode inviabilizar o tratamento. Né? Esse é um lado negativo do diário de sono impresso. O outro são necessários cálculos, né? A gente já viu, né? São cálculos até, assim, simples, mas bastante trabalhosos. Você fazer esse cálculo de todas as noites para o seu paciente, para calcular, você fazer a restrição do sono dele, é um cálculo bastante complicado, né? Sim. Agora ele tem a vantagem de ser mais simples e ajudar as pessoas que não são adeptas à tecnologia, né? Exatamente. As pessoas, às vezes, não é adepta, ela tem facilidade de escrever, ela gosta de escrever, gosta de usar caneta, papel. A gente deixa ela usando, né? Então, não, imprime aí, ó, pede para sua filha, pede para ela imprimir aí sua neta, pede para sua neta imprimir aí o diário do sono no papel. E a pessoa, às vezes, ela é cuidadosa, ela vai preencher direitinho tudo ali, melhor do que no celular, que às vezes ela não enxerga, tem dificuldade de ver de perto e tal. Aí seria o caso de usar realmente o diário do sono impresso. E aí tem uma notícia boa, né, Zé Mauro? Para quem ficou empolgado aí com essa questão do diário do sono digital, não tem? Tem. Um diário do sono digital, um aplicativo do diário do sono que está disponível no nosso site, né, Renê? Diário do sono, olha só. É fácil você guardar o nome do site, que chama diariodosono.com. Legal, então tem essa super novidade aí, né, que é esse aplicativo para os pacientes preencherem o diário do sono para chegar lá no e-mail do terapeuta, né? É isso, chega lá no e-mail do terapeuta, temos o link aqui, ó, diariodosono.com/aplicativo Diário do Sono. Bate só diariodosono.com, você vai ver lá no topo assim, tá lá, aplicativo Diário do Sono, você clica, vai chegar nessa página aqui, né, que é a página do Diário do Sono, com várias explicações do Diário do Sono, né? Esse aplicativo você pode usar tanto no desktop quanto no celular, funciona no iOS, funciona no Android, na Apple, né? E ele é gratuito, você pode agora, você está assistindo esse vídeo agora, vai lá, diariodosono.com, dá uma pausa no vídeo, baixa esse aplicativo agora e já começa a mexer nele para você ver. Vamos ver então, vamos conhecer esse aplicativo por dentro aí? Sim, vamos conhecê-lo, olha só. Quando você baixar ele aí, você vai ver a página de login, uma página de login simples, né? Uma página que a gente vê em diversos aplicativos. Ele necessita de uma coisa, precisa de uma coisa necessária, o seu e-mail. Para o paciente você vai explicar, olha, você precisa pôr o seu e-mail e o meu e-mail, que sou o seu terapeuta do sono. Só isso que é necessário para usar o diário do sono. Então, você precisa aceitar os termos de uso, né? Que você coloca ele, né, na sua tela inicial do celular, isso é importante para você lembrar. Fale isso com o seu paciente, olha, você baixa o aplicativo, coloca na sua tela inicial e aí o paciente vai sempre se lembrar de preencher o diário do sono. Excelente. Então, a pessoa fez o login, próximo passo qual é? Ela vai começar a navegar no aplicativo, vai começar a ver as funcionalidades do aplicativo, né? A gente começa ali no menu do aplicativo, tem a página que seriam as instruções. As instruções mostram, primeiro, uma visão bem resumida do que é o diário do sono, quais os benefícios do diário do sono, né? Explica um pouco como preencher o diário do sono, bem rapidamente. Na verdade, o terapeuta do sono deve explicar isso, porque ali é só um comentário, basicamente, né? O terapeuta do sono deve explicar isso, como usar o diário do sono para o seu paciente. O terapeuta explicou, o paciente viu, relembrou, né? É sempre bom a pessoa ler de novo para fixar a informação, que geralmente a pessoa esquece das orientações que ela recebe nos atendimentos, nas consultas. Tem isso aí para fixar. Viu as instruções e aí
E aí ela tem uma segunda página, que é a página do terapeuta do sono. Legal, né? legal. Quando a pessoa entra, ela tá com o dizer assim, você está sem terapeuta do sono. Eita! A pessoa que é ansiosa, ela fica, ai meu Deus. Eu preciso de um terapeuta do sono. Quero terapeuta do sono, todo mundo eu preciso do terapeuta do sono, né? A pessoa vai ler, nossa, eu estou sem terapeuta do sono. Ela já fica preocupada. Nas próximas versões, nós vamos colocar uma lista de terapeutas do sono para facilitar o paciente que realmente ele está sem terapeuta do sono, que ele quer procurar um terapeuta do sono. Nós vamos disponibilizar uma lista, ele vai poder entrar em contato com um terapeuta do sono, que é certificado, né, pelo Diário do Sono, e aí ele vai facilitar para o paciente. Mas quando o paciente tem um terapeuta do sono, vai aparecer aqui o seu terapeuta do sono, aparece o e-mail dele nessa página do terapeuta do sono, e aparece também um compartilhamento com o terapeuta do sono. Então nós vemos aqui que o paciente pode escolher se ele compartilha ou não os dados das suas noites de sono com o seu terapeuta do sono. É só ele mudar essa chavinha aqui e ligar o compartilhamento com o terapeuta do sono. Legal, então ele pode usar só para ele ou ele pode usar compartilhando com o terapeuta. O objetivo do terapeuta do sono é fazer com que o paciente seja o terapeuta do sono de si mesmo. Então depois que ele fez uma terapia do sono com o paciente, ele pode, sei lá, depois de 1, 2 anos começou a dormir mal de novo. Ele volta no diário do sono, começa a preencher aquele diário do sono, começa a fazer a restrição do sono dele mesmo e aí ele pode usar o aplicativo sem precisar de terapeuta do sono. E além disso tem algumas informações sobre o que é ser o terapeuta do sono, o que é ter um terapeuta do sono. Mais para frente a gente vai colocar uma lista de terapeutas do sono que são credenciados, que são gabaritados, né, que fizeram a formação de terapia do sono. Seguindo aqui nas páginas, vemos a página usuário, né? É legal, dá para colocar uma fotinha, né? Ué, você arrumou um primeiro paciente parecido com alguém que eu conheço. Aquilo ali informação, sou eu mesmo, né? Eu estava testando o aplicativo, deixa eu ver se funciona aqui, cliquei aqui, tirei uma foto de mim de qualquer jeito, deixa ela aí, pronto. Muito bem. E depois vem o diário do sono propriamente dito, que estão nas abas embaixo. A primeira aba, após acordar, é a aba mais importante do diário do sono, que é quando a pessoa vai acordar de manhã, por isso que ela chama após acordar. Quando ela acorda de manhã, geralmente a gente já faz isso, a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular, né? Então a gente já pega o celular e o paciente vai lembrar de você, terapeuta do sono, e falar, ele me pediu para preencher o após acordar. Então eu vou lá, clico após acordar e começa a preencher como foi a noite dele do sono. Então aqui, ó, essa aba após acordar, esse aqui é um exemplo fictício, né, de uma pessoa que preencheu várias noites de sono após acordar. Cada linha é uma noite de sono, né? Então a noite de domingo, a noite de segunda, de quarta, de quinta está preenchido ali, né? Também já aparece nessa página de cara o tempo que ela ficou na cama, o tempo que ela ficou deitada, né? Já aparece aqui e aparece algumas observações sobre a noite do sono, né? Ali, ó. E além disso, nessa página aparecem uns ícones com a escala de satisfação com a noite de sono. O travesseirinho vermelho, a pessoa ficou uma péssima noite de sono, muito desapontada com o sono dela, e o travesseirinho azul, com a pessoa dormindo e sorrindo, é uma noite que ela avaliou como sendo uma noite de sono excelente, satisfatória. Isso o smartwatch não pega. Bom, depois se você clicar em qualquer uma dessas noites de sono, abre os detalhes dessa noite de sono, né? Você pode abrir e pode editar, né? Então, por exemplo, a pessoa preencheu errado alguma data. Não, peraí, por que é isso? Eu pus a data errada. Ela clica naquela noite de sono, vai nessa canetinha aí, nesse lápis, edita aquela coisa que ela preencheu errado ali no diário do sono. Nessa página de detalhes sobre cada noite de sono, a gente vê a eficiência do sono e o tempo total de sono daquela noite específica. E aí você tem que orientar, porque eu tive um paciente que teve dificuldade, né? Onde que eu ponho, mano? Acordei de manhã, onde que eu vou anotar? Você clica no maisinho, lá em cima. Após acordar, clica no mais, você vai estar adicionando uma nova noite de sono para você avaliar os dados que foram aquela noite de sono. Aí quando você clica em adicionar, vai aparecer assim o horário que você foi dormir, aí você já começa a preencher o horário que foi dormir. Como a gente disse, o horário que foi dormir é o horário que você apaga as luzes, olha o relógio, já 10 horas e 5, vira, para dormir. Esse é o horário que você foi dormir. Não confundir, né, Zé Mota, com o horário que a pessoa deitou ou que ela apagou a luz somente, né? Porque ela pode deitar e ficar mexendo no celular, ela pode deitar e ficar lendo, conversando,
Não é essa hora. O horário que for dormir é o horário que você já fez tudo que tinha que fazer, virou para dormir. Da mesma forma, o horário que você acordou é o horário que você saiu da cama. Você pôs os 2 pés na cama, é o horário que você acordou. Aí você é permitido olhar o relógio de novo. Aí então a pessoa coloca o horário que foi dormir, o horário que acordou e depois ela vai colocar qual dado aí? Ela vai colocar a latência do sono. É um nome chique para falar o tempo que ela demorou para dormir. Então, a latência do sono é esse período que a pessoa demora entre decidir dormir e, de fato, pegar no sono, né? Dormir mesmo. É um dado semi-preciso, tá? Não é um dado objetivo. A pessoa não vai olhar, dormir agora, olhar. Não tem jeito. Então, é o horário que ela acha o tempo que ela acha que demorou para dormir. Dá para ela saber se é 5 minutos, 2 minutos ou se é 1 hora. É isso que o terapeuta do sono quer saber. É a extensão dessa latência do sono. Curso Guia Definitivo do Terapeuta do Sono. Seu caminho para ser um profissional diferenciado. Então, depois da latência do sono, nós temos o número de vezes que a pessoa acordou, que é a fragmentação do sono. Certo. Se a pessoa acordou muitas vezes, ficou acordado de fato muitas vezes num dia, ela coloca o número de vezes que ela acordou de noite. Então, os 2 primeiros dados precisos, os 2 segundos até agora, dados semi-precisos. Semi-preciso. Tem mais um dado semi-preciso, que é o tempo acordado na cama, né? A pessoa acorda, ela fica lá acordada, às vezes ela acha que ficou 1 hora acordada, ela põe lá 1 hora que eu fiquei acordado. Ou ela acha que ficou acordado, sei lá, 5 minutos. Ela põe lá, fiquei acordado 5 minutos. Ela acordou 3 vezes. Cada vez 10 minutos, ela põe lá 30 minutos no tempo acordado na cama. Um dado, até esses 3 últimos foram dados semi-precisos, agora um dado subjetivo, que é satisfação com o sono, que vai ser aquela carinha que a gente colocou lá, é o tanto que ela gostou de ficar daquela noite de sono especial. E por último, nós temos as observações, que é o outro dado subjetivo. A pessoa pode colocar, o cachorro latiu de noite, fiquei preocupado com tal coisa, amanhã eu vou ter uma entrevista. Ela coloca nas observações essa peculiaridade que aconteceu com ela nessa noite do sono. Todas essas informações são relativas à noite de sono dela, né? À noite de sono. E olha só, então 3, 6, 7 informações que a pessoa coloca. 7. É muito rápido. A pessoa acorda, ela consegue preencher isso nem em 2 minutos. Ela clicou aqui, deixa eu ver, acordei que hora, acordei que tal hora, demorei tanto tempo a dormir, não acordei nada. Rapidinho ela preenche, é muito rápido mesmo. Você tem que passar isso pro seu paciente, porque isso é muito importante. A terapia cognitivo-comportamental para insônia. A gente preencher, marcar o tempo que levou e falar com o paciente, olha, eu preenchi e levou 1 minuto e 20. Eu preenchi e demorou 2 minutos, para não ser mais uma tarefa pesada e cansativa para a pessoa, que às vezes vai achar, mais uma coisa para fazer. Então, sabendo que é rapidinho, ela se anima mais, né? Por isso é importante você, terapeuta do sono, baixar lá, vai lá, diariodosono.com, baixa agora, já deixa no seu celular e já começa a fazer um monitoramento do seu sono, até para você ver como que é e para você saber indicar para os seus pacientes. E por último, é uma aba que chama resultados. Essa aba resultados mostra o número de noites, né, que foram monitoradas. Ali nesse exemplo foram 14 noites monitoradas. Mostra a eficiência e o tempo total de sono dessas 14 noites. Mas para o terapeuta do sono é muito importante a monitorização das últimas 7 noites de sono, né? Geralmente o terapeuta do sono encontra o paciente a cada 7 dias. Ele vai ver a eficiência do sono e o tempo total de sono nessas últimas 7 noites. Por quê? O que o terapeuta do sono faz? Ele prescreve uma medida contra a insônia. E o paciente, você vai fazer assim, vamos monitorar no seu diário do sono. A pessoa faz aquela medida, ela vai monitorando 7 dias. Aí volta na semana seguinte, você avalia, olha, a eficiência do sono, tá vendo que melhorou? Olha só, o seu tempo total de sono ficou muito bom. Por isso que de 7 em 7 dias é importante ele saber como foi a eficiência do sono nos últimos 7 dias. Então a pessoa preencheu isso tudo, depois o que ela faz? Depois, quando ela está quase chegando no horário, né, da terapia do sono, né, ela vai lá naquela aba terapia do sono, aperta o botão enviar e será enviado o relatório completo para o e-mail do terapeuta do sono. Ele vai abrir o e-mail lá e vai ver como foi a semana, como foram todos esses dias de monitoramento do sono daquele paciente. Então o enviar é só para enviar o relatório completo daquele período de dias. Não tem que fazer isso todo dia. Não precisa fazer todo dia,
Mas se tiver aquele botão ligado ali, ó, o botão compartilhar ligado, todo domingo é enviado para o terapeuta do sono e para o próprio paciente o monitoramento do sono. É um e-mail a mais que você tem lá. Se o paciente, sei lá, às vezes ele ficou 2 semanas sem isso, todo domingo já tem aquele monitoramento do sono enviado para você, agendado já todo domingo. Então esse é um exemplo de relatório que a gente recebe por e-mail, né? A gente recebe essa tabelinha aí, é uma tabela bem organizada que fala, né? A data que o paciente preencheu o diário do sono, porque às vezes a pessoa, esqueci de preencher. Ela preenche para 3 dias para trás, 4 dias para trás. O terapeuta do sono vai falar, você preencheu tudo agora. Não é assim que faz diário do sono, é todo dia na hora que você levanta, né? É tudo agora antes da terapia, não. Então o terapeuta do sono vai ver que horas que foi realmente preenchido o diário do sono, né? A data que a pessoa dormiu, a data e o horário que ela dormiu, o horário que ela levantou, a latência do sono, o número de vezes que acordou, qualidade do sono, isso tudo são informações importantíssimas para o terapeuta do sono treinar o cérebro da pessoa para ela dormir melhor. Então a gente conheceu aí com detalhes o aplicativo do Diário do Sono e a funcionalidade, a forma de utilizar essa ferramenta aí, que, igual você disse no começo do vídeo, né? É a principal ferramenta para TCCI. A principal ferramenta para TCCI é o Diário do Sono. Usem esse aplicativo, aproveitem esse aplicativo, vai ajudar muito na sua terapia com o seu paciente. Então fica o convite para você baixar, conhecer o aplicativo e fique conosco para mais vídeos aqui no canal. Tchau! Tchau!